Fique na sintonia do Espírito, na internet de Deus e receba um fax do céu para a sua vida. Palavra revelada. É forte. A palavra do Senhor para as nossas vidas está nos Salmos 34, versículo 7. Onde diz a palavra do Senhor: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Glória a Deus. Então, amados, com certeza, esta referência que trata a respeito dos anjos, que estão ao nosso redor para livrar, guardar, proteger a vida daqueles que temem ao Senhor, com certeza ela é muito comentada. Não é verdade? Ela é muito comentada. Por quê? Porque ela não está somente aí. Então, o que nós precisamos entender e compreender, iremos trazer na revelação do Espírito Santo, porque a partir de agora eu me coloco diante a presença do Senhor, nas mãos do Senhor, para que o Espírito Santo venha me dizer o que eu devo falar para você que está me ouvindo, me assistindo, porque o Espírito Santo é aquele que sabe o que você está precisando ouvir, saber, conhecer, para que você possa realizar a obra, para que você possa determinar, declarar a vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa para você, te ensinar algo muito valioso, para nós que fazemos a obra de Deus. A Bíblia ela nos garante de que o anjo do Senhor acampa, está ao nosso redor. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, para você, meu amigo. Nunca esqueça. 1 Pedro 5,8, ela também traz uma advertência muito séria, preocupante. Não vai ficar pensando que é só o anjo do Senhor que está ao meu, ao seu, ao nosso redor. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. O Espírito Santo já está começando a me direcionar, a me orientar, a me mostrar que realmente a Bíblia ela é a verdade de Deus. A Bíblia nós podemos pregar com toda a verdade, autenticidade, porque ela é a palavra de Deus. Então, já lhe trouxe o primeiro ensinamento de que o anjo do Senhor está ao seu redor. Mas ao seu derredor, de acordo com a palavra 1 Pedro 5,8, existe um demônio ao seu derredor. E eles estão aí de plantão, sobre a sua vida para agir, para trabalhar na sua vida de acordo com o que você fala. Nós vamos tirar outro dia para falar a respeito disso. Hoje vamos se deter mais no suprimento, sobre o anjo aí que acampa ao redor. E esta palavra, esta mensagem, este recado de anjo, ele não está só em Salmos 34, 7. Com certeza, ele está também lá no Salmos 91, o versículo 11 e 12, aonde diz que ele dará ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, para que os nossos pés não tropecem em alguma pedra. Mas também não está só aí. No Salmo 91, com certeza o inimigo, Satanás, toma esse texto que é tão usado, até o diabo usou ele, para poder liberar, tentar Jesus. Está também lá em Mateus capítulo 4, versículo 6, Satanás usa esta palavra, esta referência para tentar ludibriar o Senhor. Então, por isso, esse texto é muito ventilado, comentado, falado, pregado. E nós, com certeza, iremos
nesta oportunidade, liberar sobre você na direção do Espírito Santo uma palavra para que você entenda e compreenda, na qual Deus nesta oportunidade irá falar comigo, com você, porque quando eu estou falando, pregando, a primeira pessoa a ser abençoado sou eu, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu, e eu sou o primeiro que vou ouvir, que estou ouvindo esta palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, amados, a Bíblia nos garante que o anjo do Senhor está ao nosso lado para nos suprir. Mas também eu mostrei para os irmãos em 1 Pedro 5,8. E nós vemos esse texto se concretizando em Mateus 4. Com certeza, o diabo, vendo que Jesus foi batizado com o Espírito Santo, diz a Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Eu quero parar aí para você um pouco. Eu quero dar uma pausa, abrir um parênteses e dizer para você, você parou para pensar? O que a Bíblia diz? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Não foi pelo espírito do diabo, não. Foi pelo Espírito de Deus. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que nem todo deserto é do diabo. Muitas vezes você está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma circunstância, por um deserto, e você acha que é do diabo. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Nem todo deserto é do diabo, mas também não se engane, que nem todo monte também é de Deus. Quem levou Jesus para o monte foi o diabo. Nem todo monte é de Deus. Quem levou Jesus para o monte foi o diabo. Eu estou pregando Bíblia. E aí, com certeza, ali está o inimigo procurando destruir, desfazer o propósito, o projeto de Deus na vida de Jesus. Satanás odeia aqueles que têm um chamado, que têm um propósito a realizar aqui na terra enviado por Deus. E Satanás, com certeza, ele odiava, perseguia, procurava matar Jesus, porque ele sabia que Jesus vinha realizar um grande plano. Deus havia falado para ele que através da mulher ia enviar um que ia lhe pisar a cabeça. Rei, papá, chuete, canta. E ele com certeza estava atento. Com certeza ele usa Herodes para poder matar as crianças de 2 anos abaixo, para tentar matar Jesus no meio daquelas crianças. Mas ele não consegue. E com certeza Satanás, ele ficou preocupado, querendo matar Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Até o dia em que João Batista, Jesus vem se aproximando dele. João Batista ali diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Satanás naquela hora, com certeza conjecturando, talvez ele pensou, está aí o homem. É esse homem aí que eu ando procurando faz tempo. Até aquele dia, Satanás tentava Jesus como filho do José e da Maria. Dali para frente, agora ele tenta repartir Jesus como o Filho de Deus. É tanto que quando Jesus está no deserto e ele agora se aproxima de Jesus, ele já usa uma referência. Se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães.
Só, meus amados, que eu quero dizer uma coisa para você. Jesus ali, com certeza, estava com 40 dias em jejum. E Satanás espera a hora certa para liberar ali uma tentação. Transforma estas pedras em pães. Jesus, com certeza, amados, ele é um exemplo para mim e para você em tudo. Jesus usa a palavra. Ele vai em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, e ele diz para o diabo, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás não se conforma. Por quê? Porque ele é persistente. Ele não desiste. Ele agora leva Jesus à cidade santa, coloca ele no pináculo do templo, e agora lá vem a tentação de novo, e que refere-se aos anjos. Ele disse: tu és filho de Deus, atira-te abaixo. Por quê? Porque ele deu ordem aos seus anjos para te guardarem todos os teus caminhos e os teus pés não tropeçarem em nenhuma pedra. Jesus usa a palavra mais uma vez e vai em Deuteronômio capítulo 6, o versículo de número 16. E ele diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás não desiste. Ele continua. E agora ele leva o Senhor ao monte muito alto. Mostra todos os reinos do mundo e a glória dele. E lhe diz: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Jesus, ele usa a palavra mais uma vez, ele vai em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. E ele diz, está escrito. É forte. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então nós vemos aí que Satanás, ele tentou Jesus de todas as formas. Usou todos os seus argumentos, usou até mesmo a Bíblia. Então, amados, eu quero deixar algo aqui muito importante, importantíssimo para você. Nós vemos aí, amados, a lição teológica, bíblica, na qual Jesus deu para mim e para você. Nós vemos aí que Satanás usa a palavra para tentar enganar o Senhor. Só que Jesus conhecia a palavra. Quando nós conhecemos a palavra, olha o que a Bíblia diz. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Então, amados, Jesus ali usou a palavra. O que eu quero dizer para você? Que Jesus venceu o diabo no deserto. Você lembra que Adão perdeu para o diabo no paraíso? Tinha tudo, né? Adão também era perfeito. Estava em um lugar agradável, com todo tipo de alimento, frutas. Você já parou para pensar no que eu vou te dizer agora? É algo muito forte. Jesus venceu o diabo no deserto. Por quê? Porque Jesus podia dizer, está escrito. Está escrito. Está escrito. Jesus usa 3 vezes esta palavra, está escrito. Adão não podia dizer, está escrito. Aí nós vemos o poder que tem a palavra. Então,
o texto em que nós lemos, em Salmos 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas ele acampa ao redor de quem os teme e de quem teme ao Senhor, obedece ao Senhor. E faz o que? Livra. Então, como Jesus, amados, como Jesus, não abriu espaço para o inimigo, o que aconteceu? O diabo o deixou. É aí onde a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando o diabo viu que não conseguia, por quê? Porque Jesus usou a palavra, ele sai fora. E o que acontece? Agora vieram os anjos e os serviram Jesus. Então, com certeza, amados, os anjos do Senhor sempre estão de plantão, de serviço, para o reino, para o trabalho, para a obra. Até mesmo Jesus, os anjos serviram. É algo muito tremendo, poderoso. E aí nós podemos pensar, os anjos servem os servos de Deus, os filhos de Deus, os enviados de Deus. Amém por isso, glória a Deus por isso. Nós podemos ver que não foi só Jesus que foi servido pelos anjos, mas também podemos nos lembrar de Elias, debaixo do pé de zimbro. O anjo chega para ele e diz: come pão em brasas, bebe. O anjo estava ali servindo Elias. Mas eu quero te passar uma coisa. Eu quero liberar sobre você uma palavra, para que você entenda de que o Senhor diz: ele dará ordem aos seus anjos para nos guardar, nos suprir, nos proteger. Mas, meus amados, Jesus disse o quê? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. O Senhor tem o controle de tudo e de todos. E se não tiver um anjo naquela hora, pastor Mário, Deus pode usar um corvo. Deus pode usar um corvo. Como ele usou para sustentar Elias. E o Senhor, irmãos, nós iremos meditar, refletir, estudar muito as Escrituras, iremos ver que o Senhor sempre usa, trabalha, ensina, orienta, prepara seus servos na área em que realmente ele tem habilidade, ele tem conhecimento, ele se relacionou com aquele estilo de trabalho, de serviço, de obra. Então nós podemos ver que Elias não foi de início, de começo, que Elias foi sustentado por anjos, mas sim por corvos. Então Deus estava trabalhando na vida de Elias. Por quê? Porque logo depois, quando a torrente seca, muitas vezes algo se acaba na sua vida. Alguma porta de trabalho se fecha. É porque Deus tem algo para você realizar. A torrente secou e Deus precisou de Elias na área de suprimento. Dispõe-te, vai a Sarepta, porque eu ordenei uma viúva que te sustente. Elias foi sustentado ali por corvos. Eles traziam pão e carne pela manhã e à tarde. Então ele já estava tratado, trabalhado, preparado, de que realmente o Senhor tem todo o controle para suprir as nossas necessidades. Por isso, ele chega na viúva e ela só tem ali um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Estava ali juntando 2 cavacos para fazer o último alimento, mas isso para Elias, não era nada. Por quê? Porque ele vinha de um lugar, de uma posição, de uma situação de que isso para ele era normal.
É isso, nós precisamos ter um relacionamento, uma comunhão, para que Deus possa nos usar de forma sobrenatural. Elias sabia muito bem o que é suprimento. A área na qual Deus usava, falava, se mostrava, se realizava, com Elias era no suprimento. Suprido, sustentado por corvo. Agora, na mesma área, ele vai até Sarepta para alimentar, para sustentar a viúva e o seu filho. Um dia, aquela viúva estava precisando de alimento e Deus mandou o profeta Elias. Mas um dia, Elias estava precisando de alimento lá debaixo do zimbro e Deus envia o seu anjo. Vocês estão prestando atenção aí? O que eu estou falando? Elias sustentado por corvo, depois vai e alimenta ali a viúva com poder, determinando ali que não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija, porque ele tinha relacionamento, comunhão, ele vinha de uma trajetória de momentos na qual Deus provou a ele que o Senhor supre as nossas necessidades. E um dia, agora, não era mais a viúva de Sarepta que estava precisando de alimento, e sim Elias lá debaixo do zimbro. Mas, pastor, e aí? Se não tiver o anjo, e se não tiver, pastor, o corvo, aí Deus vai e usa o menino. Com 5 pães e 2 peixes, para fazer parte de um milagre, para sustentar, alimentar uma grande multidão, porque Deus está com o controle de tudo nas suas mãos para poder abençoar a sua vida. Eles têm os anjos. O Senhor tem um anjo para enviar, e se o anjo não tiver no momento, se Deus não quiser mandar um anjo, ele manda um corvo. E se o corvo estiver doente, estiver no ninho, estiver em outro lugar, Deus manda um menino com pão e com peixe. Ele tem o controle de tudo. E se eu estiver precisando de alguma coisa, o Senhor tem poder para fazer? Tem, ele tem controle sobre tudo. Ele manda um peixe levar uma moeda para suprir as tuas necessidades. O Senhor pode todas as coisas, é isso que nós precisamos ler a palavra pela fé, com os olhos da fé, vivendo, participando do milagre, para canta lá, Deus tem o controle de tudo. Não adianta você querer fugir, você tentar se esconder. Deus sabe onde você está, o que está fazendo. Ele tem com certeza anjos para trabalhar para ele. Ele tem corvo, ele tem peixe, ele tem menino, ele tem menina para ir na casa de Naamã. Ele tem tudo que você precisa. Se você quiser fugir dele, você pegar um barco e fugir para longe da presença de Deus, do projeto de Deus, da vontade de Deus. Deus, com certeza, você foge de barco, mas ele te leva de volta para o lugar aonde ele te enviou para realizar uma obra, um projeto. Nínive. Você foge de barco, mas o Senhor tem poder para mandar você para onde ele quer, de submarino. Teve hora que o Senhor usou um peixe pequeno para levar uma moeda até Pedro. Mas teve uma hora que aquele peixe não servia. O Senhor estava precisando de um peixe grande para levar Jonas até Nínive. Seja peixe pequeno, seja peixe grande. O importante é ser usado por Deus. Não importa a tua posição na obra. O importante é que você é usado por Deus. Na área que Deus te preparou, na área que Deus te ensinou, Deus usa, toma aquilo que nós sabemos, conhecemos, fizemos. Saulo de Tarso era um homem que perseguia a igreja, prendia os crentes, açoitava os crentes,
matava os crentes. O Senhor, com certeza, o chama. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Então, eu vou fazer diferente. Você persegue os meus servos, prende os meus servos, açoita os meus servos. Eu vou te chamar e tu vai ser trabalhado, tratado na área em que tu fazias com os meus servos, tu vai ser perseguido, açoitado, preso. Gostava de prender? Pois você vai ser tratado. Eu vou te usar na área na qual você gostava de fazer com os meus servos. Paulo se torna o maior exemplo de perseguidor. Ele reconheceu quem ele era. Ele diz, eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. E ele reconhecendo, olha só as palavras de Paulo, é forte. Quando ele diz, digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele conhecia muito bem do que era perigo, prisão, cadeia, sofrimento, peia. Matou ali Estevão juntamente com a sua equipe. Ele sabia, e Deus chama ele para tratar na área em que ele era envolvido. É isso que nós precisamos entender. Olha só, que um homem preparado passou por tudo aquilo. Olha o que ele dizia, é forte. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, versículo 35 ao 39. Ele vai mais além, segundo aos Coríntios 4, versículo 7 ao 9, ele diz que nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele, de Deus, e não nosso. Porque em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Pode açoitar, pode prender, pode fazer o que quiser, eu não desisto. Eu oro ao Senhor do cárcere. E o Senhor me liberta, me leva aonde Ele quer que eu vá, porque eu estou ali no cárcere com um projeto, com um propósito de salvar o carcereiro e toda a sua família. Paulo sabia por que ele estava ali. Ele já havia prendido muitos crentes, açoitado, e agora era ele quem estava sendo tratado, trabalhado na mesma área. E para finalizar, Pastor Mário, eu apedrejei os crentes, fui preso algemado porque eles foram pregar para mim. Fui ler a Bíblia, como eu já falei no primeiro vídeo. Ela primeiro nos confronta, depois ela nos conserta, depois ela nos consola e depois ela nos conserva na fé. É um aprendizado. E eu bebia, era alcoólatra, usava droga, era líder da turma toda, da gangue. Os problemas, briga maior, era eu quem estava lá na frente. Deus diz assim, gosta de viver no alcoolismo, na droga, no meio da bagunça? Vem cá, Mário.
eu vou te usar onde tu gostava de fazer, em que tu foi preparado. A Bíblia diz, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Cada um permaneça diante de Deus na vocação que foi chamado. 1 Coríntios 7, 20. 1 Coríntios 7, 24. E o Senhor me chamou para acolher drogados, alcoólatra, traficante, sequestrador. Eu tenho mais de 100 vídeos. E eu vou procurar um jeito de mostrar para vocês como eu encontrava essas pessoas na boca de fumo, na rua, na droga, acolhia, levava para minha casa. Tem um vídeo que o SBT pediu para ir na minha casa fazer uma matéria. Como eu teria coragem de colocar 25 pessoas da rua para morar na minha casa como filho, almoçando comigo na mesa. E hoje, muitos deles são pastores. Pregam o Evangelho. Isso para mim é gratificante, é a forma que eu trouxe para provar a você que Deus vai te usar naquilo que você fazia, conhecia. É gratificante, é tremendo, é algo sobrenatural. É um aprendizado. O apóstolo Paulo disse, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Eu choro porque é forte. É muito forte. Só entende quem viveu, quem passou, quem fez, realizou. E hoje é canal, vaso nas mãos do Senhor. Quando o Senhor chega em uma visão e diz para Ananias, Ananias desponte e vai até a rua chamada direita, na casa de Judas, procura por um homem chamado Tasso, Saulo de Tasso. Ele está orando. Ananias diz, mas Senhor, eu tenho ouvido falar deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos. Bem, o que Jesus diz, é forte demais. Vai, Ananias, porque ele é para mim o instrumento escolhido para levar a minha palavra perante os gentios, os reis e a todos os filhos de Israel. E eu te mostrarei o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. É um chamado que só entende quem é chamado. Só Levi, Mateus entendeu o seu chamado para deixar ir o seu trabalho, sair da coletoria, deixar tudo, seguir o Senhor, porque o Senhor tinha um chamado. E eu quero dizer, para encerrar, amados, nós vamos estudar muito. Vou trazer aqui algo sobrenatural sobre Paulo. Sabe por que Paulo era daquele jeito? Nós vamos estudar muito sobre isso. Você vai ficar admirado, empolgado em descobrir, aprender tudo isso. Porque ele servia ao Senhor sempre em jejum e oração. Eles estavam servindo o Senhor na igreja de Antioquias e servindo eles e jejuando. Disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e a Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. E orando, e jejuando, e impondo a mão sobre eles, despediram. Para finalizar, para ser instrumento, para ser canal, para ser vaso, na mão de Deus tem que ter comunhão, intimidade. Para ouvir a voz do Espírito Santo, eles estavam em jejum. Na hora que Saulo teve um encontro com o Senhor, o impacto, a emoção, o chamado, a presença foi tão grande. Eita, lamanacachúria. E que Paulo começa ali uma nova empreitada com o Senhor. Ele passa 3 dias em jejum, em oração, sem comer, sem beber e sem ver nada. Era um preparo para que o Espírito Santo pudesse sacudir as estruturas dele.
Quando você vê alguém pregando, chorando na unção, no poder, na intimidade, no relacionamento, com certeza, ele está na dimensão do Espírito, na comunhão do Espírito. Porque se ele não tiver, Deus não vai ter tanta liberdade para operar. Porque nós temos a carne, mas temos o Espírito. Você irá mostrar, liberar seu instrumento, ou da carne ou do Espírito, aquele que você der mais valor. Porque a palavra de Deus nos mostra. Em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16 em diante, diz assim: andais no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que seja do vosso querer. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, iras, discórdias, dissensões, facções, ciúme, bebediça, inveja, glutonaria e coisas semelhantes a esta, as quais vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Um homem dirigido pelo Espírito Santo, ele é diferente. Paulo queria ir pregar na Ásia e o Espírito não permitiu. Então eu vou pregar na Bitínia, o Espírito também não, porque Deus tinha uma missão para ele. Ele teve uma visão de um homem em Macedônia dizendo: Paulo, passa e nos ajuda. Que você entenda o chamado de Deus para a sua vida e que ele vai te usar na área em que você conhece. É forte. É forte. Pela madrugada, Deus me deu esta mensagem para que eu pudesse trazer para você. Fica com Deus, meu irmão. Fica na paz do Senhor. Nós estamos juntos aí nesta caminhada. Que o Senhor possa ter me usado para edificar, consolar, confortar, fortalecer e ensinar a sua vida. Que a cada dia eu seja canal, instrumento, vaso de honra. Não basta apenas você saber tocar um instrumento. Você precisa ser um instrumento tocado por Deus para tocar a vida das pessoas. Fica com Deus. Fica na paz do Senhor. Que Deus continue falando ao teu coração. Espero que você tenha sido abençoado, edificado e trabalhado através da palavra e convencido pelo Espírito do seu chamado. Fica com Deus, fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.